capítulo 1 e o versículo 7. Seja bem-vindo, viu, moça? Seja bem-vindo você mais uma vez. Eu sinto a necessidade de mais uma vez falar com vocês. Seja bem-vindo, porque é muita alegria para o coração do servo de Deus que ora aqui. Nós vamos vir para a igreja, ver alguém entrar diferente na igreja, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Eu não sou um pregador oficial, né? Eu sou um cooperador, estou aprendendo ainda com o Senhor Jesus, né? Mas eu creio que a palavra de Deus, ela não precisa de profissional, ela precisa de pessoas com o coração aquebrantado, tanto o que fala quanto o que ouve, para poder receber aquilo que Deus quer falar, amém? E eu creio que se todo mundo estiver assim, Deus vai falar forte nessa noite, aleluia. Diz assim a palavra, todos acharam, meus irmãos? Podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Reis capítulo 1, versículo 7. 1 Reis capítulo 1 e no versículo 7. Mais uma prova que nós não vale nada, né? Nós estamos cheios de debilidade. O altar é do Senhor. 1 Reis capítulo 1, versículo 7. E ele consultou a Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote. Eles seguiram Adonias, ajudaram-no, porém Zedoque, o sacerdote, Benaia, o filho de Joiada, Natã, o profeta, Semei, o rei, e os valentes que pertenciam a Davi não estavam com Adonias. Levante a sua Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Bate palmas e dê glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode engrandecer o Senhor com as palmas. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Se nós tirarmos uma noite só para falar da palavra de Deus, nós vamos entregar o microfone atrasado, passando o horário, porque a palavra de Deus, ela não tem fronteira, né? E aqui nós temos um assunto que está inserido no Velho Testamento, né? E o Velho Testamento, nós sabemos que ele, na época que nós estamos falando, era o período dos reis, da monarquia, era o período onde os reis regiam, onde está registrado em 1 Samuel, 2 Samuel, está registrado em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e alguns episódios no livro de Êxodo, outros episódios no livro de Josué, e assim sucessivamente. Nós vemos também alguns episódios no livro de Êxodo, né, na época dos reis, que era o rei Faraó, que é o rei que oprimiu o povo de Israel. Aqui nós estamos falando do período dos reis, né? Tivemos então 15 juízes, no caso 14, que uma era mulher, era Débora, né? E às vezes tem gente que não gosta nem de citar, mas ela foi uma juíza levantada por Deus. Outros já atribuem 13 juízes, porque tem uns que não gostam de colocar como juiz o Eli e também o profeta Samuel, mas eles também foram juízes. E o último juiz desses juízes, nós vemos que foi Samuel. Samuel foi o último juiz. E Samuel, ele carregava consigo três cargos, ele preenchia 3 posições que foi elegida pelo próprio Deus. Ele era rei, ele era sacerdote e ele também era juiz. Ele também elegia, ele atuava na posição de juiz. Mas como ele foi ficando velho, né? Ele foi já ficando velho, e o povo viu que Joel e que Arias já estavam corrompidos. Eles falaram: se esse cara, se esse rei morrer, se esse sacerdote, se esse juiz morrer, esses meninos dele vai assumir e eles vão covardear nós. Quer ver? Presta atenção, toda nação tem rei, toda nação tem rei, tá vendo? Só nós que não tem rei.
nós temos que dar o grito, mas não pode ficar assim. E eles pegou e falou assim: então vamos dar o grito. Chamou Samuel e falou: nós queremos rei. E tudo que Samuel fazia era debaixo de oração, assim como nós temos que fazer. Foi pedir rei. E Samuel foi pedir rei para Deus. Só que Samuel chegou triste. Por quê? Porque ele era o rei. Ele era o rei que Deus tinha levantado. Ele era o juiz e ele também era o sacerdote. E Deus, quando foi responder a oração dele, falou assim: eu estou vendo a tristeza do seu coração e já vou te alertar que esse povo não está rejeitando o seu reinado. Esse povo está rejeitando a mim, que te escolhi. Fica tranquilo, você não é rejeitado por mim. Você é um rei, você é um juiz. Você para mim ainda é um sacerdote. Porque às vezes tem pessoas que acham que foi você que pediu para entrar na posição, ou foi alguém que agradou de você, ou algum interesse humano que colocou você na posição. Só que eu quero já deixar bem claro que toda posição que é encontrada dentro da igreja é o próprio Deus que põe e é o próprio Deus que tira, porque a igreja é dele, o poder é dele e ele coloca quem ele quiser no poder. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Samuel foi falar com Deus e Deus falou assim: então vai lá e unge Saul. E eles foram e ungiram Saul, né? O povo aclamou Saul, ungiram Saul. Só que Saul perdeu o temor de Deus, fez o que não era correto, desobedeceu, tocou onde não deveria ter tocado, preencheu alguma posição que não era sua. E Deus falou: não, você não serve. Eu não estou rejeitando você, estou rejeitando o seu reinado. Deus não estava rejeitando, Deus não estava condenando ele no inferno. Deus estava falando: você não serve para ser rei. É a mesma coisa do pastor virar e falar assim: irmão, pode continuar membrando a igreja, só como cooperador, não tem como mais. Estou fazendo algumas coisas que está fora, não está encaixando na hierarquia. Aí infelizmente São Paulo deu a ordem e falou para você descer, voltar e sentar. Dá para o irmão pontuar assim. Deus quer o irmão, Deus quer salvar, mas como obreiro já não tem como o irmão atuar. É como se fosse isso. Deus, aí o Samuel falou: não tem como você continuar, porque Deus mandou você matar o rei Agar, que você não matou. Aí você chega aqui, você quer pegar um sacrifício, quer tocar no altar, você não é sacerdote. Deus te chamou para você ser rei, para você reinar, porque quem foi chamado para cooperar tem que cooperar. Quem foi chamado para dar ceia tem que dar ceia. Quem foi chamado para tocar instrumento é tocar instrumento. Quem foi chamado para ensinar é para ensinar. Ninguém pode invadir a posição do outro, porque foi Deus que posicionou cada um. Foi Deus que colocou cada um no posto. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus. Então Deus falou com ele: você não serve mais. Através de Samuel. E aí ele pegou e falou assim: não, mas não posso perder o trono. Falei: mas você não pode, o trono é seu. O trono é de Deus, ele é que põe, é ele que tira. Ele está tirando você do trono. E ele achou desaforo, ele passou a mão na espada e rasgou a veste do sacerdote, ficou só com o pedaço na mão. E ele virou e falou assim: do jeito que você rasgou o meu sacerdote, a minha veste, Deus está te cortando o reino. Aí Deus vira para Samuel e fala assim: enche a botija de azeite e vem à casa de Jessé o belenita. Por que vem, pregador? Porque quando ele manda você ir, é porque ele já chegou lá e ele conhece o caminho, sabe que está ali e sabe que você pode ir, que está seguro que não vai correr risco. Ele falou: pode vir que eu estou aqui. Chegou lá, o que aconteceu? Davi falou assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E aí desceu o azeite na cabeça de Davi, e Davi foi ungido como rei. Dali por diante a Bíblia diz que Davi nunca mais foi o mesmo. Dali por diante Davi matava urso, dali por diante Davi matava leão, dali por diante Davi guerreava e nunca saía vencido de uma batalha. Davi foi um espetáculo na terra. Não conheço um general que pode se igualar com o rei Davi, que ele foi um general de arrancar aplauso, porque Deus era com ele. Aleluia. Porque quando Deus é conosco, ele aperfeiçoa tudo que nós faz, meus irmãos. Quando Deus está conosco, ele nos dá habilidade para fazer aquilo que não ocorre.
foi matando leão, e matando filisteu, e conquistando a cidade de Jebus, e limpando os inimigos, e preparando os materiais para fazer o templo. E Davi foi uma bênção na mão do Senhor, aleluia. Só que o tempo passa, meus irmãos, como passou para o Samuel, que ficou com as suas crãs brancas, passou também para Davi, que também ficou com as suas crãs brancas. Quando Davi ficou com as suas crãs brancas, a Bíblia diz que caiu nele uma hipotermia. Irmãos, quem sabe o que é uma hipotermia? Hipotermia é aquilo que não aquece. Você pode deixar as blusas tudo, cobrir os cobertores, todo mundo que não aquece. O seu corpo fica frio, você fica tremendo como se estivesse com febre, muito frio, muito frio. Você fica muito frio. Então, eles buscaram uma virgem, uma jovem, para poder aquecer o rei. O rei não teve relação com ela, era só para aquecer. Ela deitava nu com ele e abraçava com ele para aquecer o corpo dele. E o nome dela era Zelazar, debilitado, meus irmãos. E aí, o que acontece? Quando o rei sai do trono, a urubuzada fica de olho. A urubuzada fica tudo querendo processar do poder, porque quem não quer ter poder? Mas quem quer ter poder tem que ter unção. E quem quer ter unção tem que ter obediência. E quem quer ter obediência tem que respeitar a unção dos outros. Tem que fazer a vontade de Deus, respeitando o seu chamado, ficando onde Deus te colocou e esperando o tempo da trombone, porque Deus é quem honra, Deus é quem dá. E a Bíblia fala, meus irmãos, que aí o dono do trono era quem? O dono do trono seria Absalão, que era o mais velho. Aliás, o dono do trono era para ser Aminon. Só que Aminon teve um problema lá com a filha do rei Davi, ele violentou ela e o Absalão foi lá e matou ele. O Absalão levantou a rebelião contra Davi, o cadeiro ficou no Calvário, morreu também, Joab matou ele. Então agora ele só tinha mais um para colocar no trono. E esse próximo agora era o Adonias. O Adonias era o próximo, só que Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus já tinha colocado o olho no rei Salomão. Mas pela lógica era Adonias o próximo rei. Era ele que tinha que ser rei. E ele já acreditando que era ele que tinha que ser rei, esse era um filho de Zeruia, né? Ele começou a esparramar então na cidade que o rei Davi não prestava mais. Irmãos, quer ser ungido? Respeita a unção das pessoas. Eu estou falando aqui não servindo para um nem para outro, para mim também. Aquele que passar por cima da unção do outro vai ser desconsiderado na página de Deus. Talvez era ele que era para estar no trono, na verdade. Se tivesse aguardado o tempo de Deus, mas ele fez o que não devia. Ele saiu falando: meu pai já está velho, não tem condição de mais nada. Já recebi um povo na porta da igreja, num alfeite, fala igreja, mas é cidade. O povo vinha na cidade para participar das festas. Meu pai não presta para mais nada. Se vir alguém invadir que vai matar mais todo mundo, que é a cidade da sem ele. Meu pai está tremendo, ele não aguenta, não vai mais nada, não tem mais nada. Mas ele está vivo, ele ainda é o rei. Ele está vivo, ele ainda é o rei. Se Deus colocou ele aqui, ele está vivo, é ele que é o rei. Não tem que ninguém falar dele, porque foi Deus que colocou ele aqui. Foi Deus que ele ficou no Calvário, morreu também, Joab matou ele. Então agora ele só tinha mais um para colocar no trono. E esse próximo agora era o Adonias. O Adonias era o próximo, só que Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus já tinha colocado o olho no rei Salomão. Mas pela lógica era Adonias o próximo rei. Era ele que tinha que ser rei. E ele já acreditando que era ele que tinha que ser rei, esse era um filho de Zeruia, né? Ele começou a esparramar então na cidade que o rei Davi não prestava mais. Irmãos, quer ser ungido? Respeita a unção das pessoas. Eu estou falando aqui não servindo para um nem para outro, para mim também. Aquele que passar por cima da unção do outro vai ser desconsiderado na página de Deus. Talvez era ele que era para estar no trono, na verdade. Se tivesse aguardado o tempo de Deus,
mas ele fez o que não devia. E ele saiu falando: meu pai já está velho, não tem condição de mais nada. Já recebi um povo na porta da igreja, no nosso peito, fala igreja, mas é cidade. O povo vinha na cidade para participar das festas do meu pai. Meu pai não presta para mais nada. Se vir alguém invadir que vai matar mais todo mundo, porque a cidade está sem ele. Meu pai está tremendo, ele não aguenta, não vai mais nada, não tem mais nada. Mas ele está vivo, ele ainda é o rei. Ele está vivo, ele ainda é o rei. Se Deus colocou ele aqui, ele está vivo, é ele que é o rei. Não tem que ninguém falar dele, porque foi Deus que colocou ele aqui. Foi Deus que colocou ele para reinar. Foi Deus que colocou ele para liderar. Mas ele achava que Davi não, eu prego muito, eu canto demais, eu tenho oratória, eu conheço teologia, eu sei uma elétrica, eu sei a exegese, eu destroço na escatologia. Não tem problema, se você não for obediente, tudo isso é nada. O conhecimento vazio sem obediência, sem manter a posição, é nada. Por causa de cantar bonito, não quer dizer que ele canta mais do que o pastor, do que o que está na direção. Não adianta. Se não respeitar a hierarquia, não vai. E aí o que acontece? Não, meu pai não presta, meu pai já não faz mais guerra. Eu sou um homem que estou disponível, sou o próximo rei. Se vocês precisarem, viu? Pode contar comigo. Eu moro ali, ó. Se precisar, sou filho do rei, sou o príncipe, sou o próximo herdeiro do trono. Só que ele achou que estava pouco, meus irmãos. Ele achou que estava pouco. Ele falou: quer saber? Foi lá e chamou alguns. Aí a Bíblia fala que ele foi lá e chamou quem? Ele foi lá e chamou o profeta, chamou Joabe, né, que era um dos generais do rei, chamou Abiatar. Esse Abiatar, meus irmãos, o rei Saul entrou lá em Tobi, no santuário do sacerdote, matou 80 sacerdotes. E ele, eu acho que ele fingiu até de morto para não morrer. Ele chegou na caverna de Adulão, tudo lapidado de espada, tudo cortado, a cara, tudo fatiado. Davi, depois desse homem se infeliz, deu nele um banho de misericórdia, cuidou dele, sarou as ferimentas dele, porque vai ser assim. Talvez você vai ajudar as pessoas, vai ombrear com elas, vai orar, vai ajudar do seu modo de ajudar, e elas vão te trair. Isso é reino de Deus, meus irmãos. E ele salvou ele, deu para ele a guarnição, proteção. Não, Saul não te toca, os soldados Saul não te toca. Entra no nosso exército que aqui eu te protejo. Protegeu ele, ajudou ele, deu uma humildade, ajudou ele. E depois com o que ele paga? Fechou com o rebelioso contra o rei. Fechou com o rebelioso. E aí foi lá e chamou esse Abiatar. Mas quem que ele chamou? Ele foi lá e chamou Abiatar. Ele chamou também Joabe, né, que era o general do rei. Não só general, mas era primo. Ele era filho de uma das irmãs do rei Davi. E ele chamou também, glórias a Deus, ele chamou muita gente, soldados, que ficou com ele. Ele pegou uma mula, montou na mula e saiu falando: eu sou o novo rei de Israel, tocando buzina. Eu sou o novo rei de Israel, eu sou o novo rei de Israel. E todo mundo festejando. O endereço que ia finalizar a festa era a pedra de Zoalete. Eles pararam em cima da pedra de Zoalete. E diz a Bíblia que ele fez uma festa, meus irmãos. Ele fez uma festa. E nessa festa, meus irmãos, ele chamou todo mundo para festejar. Só que ele tinha uma lista quem que ele não queria na festa. E a primeira pessoa que ele não queria na festa era o Benaia. Por que ele não queria o Benaia na festa? Porque Benaia significa bem construído. Ele não queria ninguém que constrói. Ele não queria ninguém que edifica. Ele não queria ninguém que valoriza. Ele não queria ninguém que tivesse caráter. Ele queria só gente sem caráter igual a ele. Ele queria só pessoas que não valem nada igual a ele. E ele chamou outra pessoa. Ele não chamou outra pessoa porque ele viu que não poderia estar na festa. Quem que era? O Semei. O Semei também era primo de Davi, só que fiel. Semei significa valor. Ele falou: não, valor eu não quero na festa. Eu quero só quem não vale nada na minha festa. Porque festa que não tem valor, nós já sabemos que é festa reprovada, é festa da carnalidade, é festa de ímpio, é festa de pessoas que estão prontas para corromper diante de
de Deus. A próxima pessoa que ele não chamou foi Natan. Natan era fiel. Natan, de tão fiel que era, ele apontou o dedo no nariz de Davi e falou: você manteve o adultério escondida e manteve escondido, mas eles vão manter com a sua esposa no sol, na luz do dia, para você sentir a dor do adultério. E aconteceu. Ele falou: não, Natan você não chama não, esse profeta é danado, ele não perdoa o pecado do rei, não chama o Natan, porque se ele vir, ele vai profetizar. E a palavra de Deus nos fala que sem profecia o povo se corrompe. Segunda Crônicas 20:20. Creia no Senhor teu Deus e estará seguro. Creia nos seus profetas aí, prosperarei. Natan você não chama. Qual que é o outro que não pode chamar? Zedoque. O que significa Zedoque? Zedoque o justo. Não quero ninguém justo, eu só quero gente igual a mim, porque esse bem justo aqui vai querer apresentar sacrifício. E o profeta, ele tinha o poder de levar a voz de Deus para o povo, e o sacerdote, no caso Zedoque, tinha o poder de levar a voz do povo para Deus. Não, esse você não chama. E fizeram uma festa, meus irmãos. E ele falou: não quero mais um. Quem que é? Salomão. Salomão vocês não traz. Por quê? Porque Salomão significa pacífico. Não, paz não quer, mas quer guerra. Quem tentar tomar esse trono de mim, nós vai matar, nós vai pisar, nós vai atropelar. É gente que quer o poder, nem que seja depois de matar meia dúzia. É gente que quer subir no trono à força. Ele queria subir no trono à força. Não chama, não chama. Aí, meus irmãos, o profeta Natan viu aquilo, foi lá e falou com a Betseba. Falou: está tendo uma festa nas costas do rei. Eles estão elegendo já, não está na mula, já elegendo como rei Zedoque, aliás, Adonias. Aí o rei virou e falou assim: ah é? Chama Salomão lá. Na hora que ele falou: Salomão, chama aquela mula que eu ando dela, sabe? Aquela, sei, traz ela aqui. Trouxeram a mula, monta Salomão na mula. Isso, agora sai a caravana, anunciando que Salomão é rei. Irmãos, Adonias estava na frente anunciando que era rei, mas era uma mensagem mentirosa. Toda mensagem mentirosa tem perna curta. Agora vem a mensagem verdadeira. O rei Salomão chegando, a mensagem verdadeira chegando, e o rei triunfando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem muita gente passando mensagem mentirosa, tentando levar a pessoa na lábia, tentando corromper as pessoas, tentando fazer as pessoas sair do caminho, mas para essas já tem um preparativo para ela. Ainda que o rei acabe, veste de veste, ainda que ele veste de veste Josafá, a flecha de Deus não erra o endereço. A flecha de Deus vai pegar o rebelde. E a prenda de Zoalete fez assim, ó, partiu no meio. E naquela hora Salomão foi ungido como rei. Eu quero te dizer que você pode estar caído, talvez você perdeu uma posição, talvez alguém não confie mais em você, porque às vezes você errou com A ou com B, mas você mudou e as pessoas não relevam isso, eles não enxergam valor, eles só veem aquilo que você fez no passado. Talvez alguém está falando: ele não sai do vermelho, ele não tira a carteira, ele não vai, ele não pode, ele não faz. Mas só que Deus está batendo um martelo nessa noite e está falando: é eu que tiro do pó e levo para o trono, é eu que vou eleger, aleluia. Então, meus irmãos, acabou meu tempo. Então, o que acontece? A mensagem verdadeira é uma mensagem dolorosa, é uma mensagem que gera muita dor. Você chegar para uma pessoa e falar a mensagem, às vezes ela nem vai querer entrar no caminho da verdade, mas quem que está errado? É ela ou é você? Né? Porque você falou para ela a verdade, ela não quis entrar porque ela não suporta a verdade. Agora você está descansado porque você não deixou ela enganada, você falou a verdade. E muitas das vezes a verdade vai distanciar pessoas de nós. Tem pessoas que costumou ser massageada, tem pessoas que começou já a sentir aplaudida. Não, ele gosta demais de mim. Você tem que ver o que ele fala, as mensagens que ele me manda, as revelações que ele... Irmão, se Deus está falando, ele vai te constranger, e enquanto você não endireitar o seu altar, a mensagem é de paulada, de cacetada, porque Deus tem compromisso contigo. E quando chegar a paulada, não se revolte contra o profeta, mas
Senhor, porque eu não quero perder a unção, eu quero sentar na posição de destaque, não quero ficar no pó. O pó é para a serpente que vai comer pó até o último dia da vida dela. Eu não sou pó, eu sou servo, e servo não senta no pó, servo senta na presença do rei. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, foram essas palavras que o Senhor me deu. Você sabe agora que tudo que está te acontecendo não é reprovação de Deus, porque tudo que é construído com verdade é difícil, tudo que é construído com sinceridade não é fácil. Você chegar à posição que vai te alegrar não vai ser fácil. Você vai ter que cursar, responder, obedecer, fazer uma coisa que você às vezes não está ainda preparado para fazer, mas é o Senhor que prepara os seus vocacionados. O tempo é dele, o chamado é dele, a vocação é dele, tudo é dele. Você é dele, eu sou dele, a igreja é dele, o pastor é dele, e ele é o Todo-Poderoso. Para ele a honra, para ele a glória, para ele o louvor. Aleluia, louvado seja Deus, irmão.